noite! É com muita alegria que hoje iniciamos um novo projeto ousado para levar informações da saúde a você, goiatubense. Convido você para toda semana estar aqui com a gente no Atualizando a Saúde, um bate-papo com quem faz a diferença no dia a dia da saúde do nosso município. E o nosso convidado especial de hoje é um médico dedicado e comprometido que está todos os dias no nosso Hospital Municipal de Goiatuba, salvando vidas. Vem comigo! Médico, casado, 43 anos, goiatubense e diretor técnico do nosso Hospital Municipal de Goiatuba. Hoje vamos atualizar a saúde com um bate-papo com o Dr. Cássio José da Silva. Dr. Cássio, boas-vindas, e hoje o senhor está estreando com a gente o nosso primeiro podcast da saúde. Patrícia, muito obrigado, é uma honra estar aqui presente, tá? Representando toda a classe médica de Goiatuba e também toda a equipe do Hospital Municipal de Goiatuba e da saúde como um todo. Dr. Cássio, hoje, abordando nosso primeiro assunto, vamos falar de um tema que está recorrente na cidade. Estamos recebendo muitos pacientes com esse sintoma dessa doença. Então, temos uma participação especial. Vamos ver. Doutor, eu tô com dengue, tive que ser hospitalizado, minhas plaquetas baixaram muito. Eu posso pegar Covid também estando com dengue? Se sim, quais as consequências e o que pode agravar isso? Bem, Patrícia, a pergunta é muito interessante, né? Traz a pergunta dengue, Covid no mesmo tema ali. A dengue tem que ficar clara que ela não acabou. Mais do que nunca agora, né, devido às chuvas, a gente está aumentando os casos, a gente percebe isso nitidamente no hospital, né? E a pergunta é interessante, porque às vezes o pessoal está focando tanto em Covid, que é um negócio que está em alta, né? E está perdendo aquele cuidado que tinha de zelar do seu quintal, cuidar de algumas coisas, né? Nessa parte da epidemiologia, né? Para diminuir esses avanços. E sim, você pode pegar dengue e Covid, você pode pegar dengue, Covid, Zika, influenza, H3, você pode pegar qualquer virose junto, né? E quanto mais você pode adquirir desse tipo de doença, essas doenças concomitantes juntas, mais grave você pode ficar. A gente chegou a tratar alguns pacientes ali com dengue e Covid junto. Então as complicações são reais, porque algumas medicações que eu tenho que usar para Covid, eu não posso usar na dengue, por exemplo, os anticoagulantes, e vice-versa. Então você fica assim, ao tempo todo assoprando e apalpando o negócio, uma hora esquenta, esfria, então fica mais difícil conduzir qualquer caso, né? Então assim, se a gente tomar os devidos cuidados, né, com o quintal, né, com sua área, com o vizinho, alertar com quem você tem liberdade, uso, por exemplo, de repelente, se for necessário, dependendo do ambiente que você não tiver controle, né, se o mosquito estiver ali, de tentar minimizar dano, né? E sim, é possível sim você adquirir dengue e Covid. E o pessoal também esquece, doutor, que o mosquito Aedes aegypti, eles não transmitem só uma doença, mas sim a zika, a chikungunya. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente conferir os principais sinais e sintomas de cada uma. Bem, muito interessante esse quadro que vocês trazem aqui de sintomas, né? Eu acredito que até eu vi um folder há pouco tempo disso da Secretaria Municipal de Saúde. Eu acredito que isso deve estar aí corrente para o pessoal, para veicular nas unidades de saúde e até alguns pontos estratégicos da cidade. Eu até encontrei. Aqui delimita bem as diferenças, assim, e até algumas coisas que são comuns, né? Mais ou menos de cada tipo de doença e a gravidade de cada uma, certo? Então, assim, é interessante a gente observar, por exemplo, que a febre é comum em todas elas, com diferenças, por exemplo, na dengue, você tem uma febre alta, né? Na chikungunya também. Na zika, a febre nem é tão alta, né? E dura menos dias. As dores articulares são comuns em todas elas, com intensidade diferente entre elas, né? Agora, na chikungunya, as dores são graves e severas, e são praticamente em todos os casos, né? 90% dos casos, né? As manifestações de pele, né? Elas não aparecem de imediato na dengue, né? Elas podem estar presentes, mas às vezes mais tarde. Na chikungunya, elas são mais breves, em torno de 48 horas. E já na zika, ela é bem precoce, nas primeiras 24 horas de sintoma. Então, assim, se você surgiu algum sintoma, nas primeiras 24 horas desses sintomas, apareceu mancha, a gente pode estar lidando com zika. Chikungunya, em torno de 48 horas, né?
E na dengue um pouco mais tardio, né, que é o mais conhecido da pessoa, que a pessoa fala petequias, tudo, são essas manchas avermelhadas na pele, né. A vermelhidão dos olhos vai estar presente na grande maioria desses 3 casos, né, de forma diferente em cada uma delas, como a gente tá vendo aqui. E as dores articulares também presentes com intensidades diferentes, né? Quanto mais grave a doença, maiores as dores. Essas dores, é interessante a gente falar, que às vezes o paciente vai ter que conviver com ela por um bom tempo, além e depois da doença, tá? Sangramentos são moderados na dengue, quase sempre leves ou ausentes na chikungunya e ausentes na zika, certo? Então o risco de hemorragias, né, são nas 2 primeiras que a gente citou aqui, dengue e chikungunya. Tá? Sabendo que você pode adquirir concomitante ou uma após a outra. Então, cuidado com o mosquito não é só com a dengue, como você mesmo disse, né? A gente tem que ter esse cuidado, esse zelo com nossos ambientes, né? Principalmente das águas agora, e é interessante a gente falar que às vezes o ovo do mosquito fica lá durante o ano todo, só esperando essa época das chuvas para eclodir, né? Para surgir a larva, né? Então a gente tem que ter, interessante é cuidar do quintal até na época da seca, né? Que a gente evita essa proliferação quando começarem as águas. E apenas 10 minutos do cidadão cuidando do seu quintal faz a diferença na Totalmente. vida dele e de todas as pessoas que estão ao seu redor. O poder público sozinho não consegue combater a dengue, a zika e a chikungunya, e sim com a participação de todos nessa causa. É muito interessante o que você falou, que o poder público ele se torna até, ele não precisa ser invasivo, né? Invadir o seu quintal, sua privacidade. Se cada um cuidasse do seu ambiente, até do seu terreno, que às vezes você tem um terreno, né? A gente estaria zelando, por exemplo, às vezes de um ente querido, de uma pessoa que você gosta, né? Que são complicações que podem surgir. Quando a gente faz isso, a gente está zelando do próximo, dos que a gente ama e de si próprio. A gestão investiu bastante no enfrentamento à dengue nos últimos 4 anos. Hoje, ano passado, começamos a colher o fruto desse investimento, né? Que nós retornamos os manejos ambientais, implantamos os mutirões, a integração do ACS com o ACE, mas mesmo assim a participação de cada um faz a diferença nessas ações que a Secretaria de Saúde envolve juntamente com a Secretaria de Obras do município. Sem dúvida, né, Patrícia? Quando você pensa na sua estrutura junto com a Secretaria de Obras, são pouquíssimos soldados perante toda a sociedade goiatubense, né? Se todo mundo lutasse parelho, né, ombro a ombro contra isso, eu tenho certeza que o nosso número de casos seria bem menor. Então, assim, eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas eu estou incumbindo aqui na minha frase essa responsabilidade a todo goiatubense, né? Que com zelo, carinho e amor ao próximo, cuide do seu lar e das pessoas que ama, né? Então, isso é interessante. Você falou bem, foi um investimento muito grande, né? A gente percebe isso, a questão de drones, eu achei muito interessante isso. Acho que até uma vinheta que vocês estavam falando que a gente iria colocar, né? Sim. Então, a aquisição do drone, né, que começa, nós fizemos a aquisição no ano passado, vamos utilizar pela primeira vez nesse manejo ambiental de março agora. Ela vai facilitar ainda mais o trabalho da equipe de endemias, porque a gente tinha muita dificuldade de encontrar onde estava o foco. Nossos servidores muitas vezes pulavam muros, subia em cima das caixas d'água, porque o problema muitas das vezes era nas calhas e principalmente também de residências que estão fechadas e eles não conseguem entrar. Então o drone vai facilitar ainda mais e com isso a gente vai conseguir identificar onde está o foco e trabalhar ali naquele quarteirão onde nós temos casos confirmados para dengue. É muito importante também, você que teve dengue, procurou o serviço particular, ligar para o núcleo de endemias e comunicar que você teve dengue, né, confirmada, para a equipe estar fazendo bloqueio onde você mora para identificar onde está o foco. Vamos lembrar a população que essa semana, na terça-feira, realizaremos mais uma mobilização, um dia D contra a dengue aqui no município.
Por isso você dos setores, do setor central, Gobato e Casego, abra as portas da sua casa para receber os nossos agentes de endemias e de saúde. Lembrando que todos estão capacitados e preparados para estar entrando no seu domicílio. Doutor, então agora é o momento de que cada um de vocês que está assistindo a nossa live compartilhe com o máximo de pessoas para estarmos levando mais informações da saúde para a população. Siga as nossas redes sociais através da Prefeitura Municipal de Goiatuba e Secretaria de Saúde. Isso mesmo, Patrícia, muito bem lembrado. É muito importante que cada um de vocês que está em casa agora, né, compartilhem isso. Quanto maior o número de pessoas essa vinheta, esse recado chegar, mais pessoas serão sensibilizadas e terão noção do que está acontecendo no município para tentar nos ajudar nesse combate. Então, cada um tem a sua responsabilidade, uma responsabilidade compartilhada com cada cidadão dessa cidade. Vamos falar daquele assunto que infelizmente não foi embora e não poderia deixar de ser falado com outra pessoa que não fosse você, que enfrentou junto na linha de frente, dia após dia, passamos por tantos momentos no nosso hospital municipal, que é a Covid-19. Bem, Patrícia, realmente a gente passou por momentos difíceis ali, ainda vem passando, né, agora menos, né, do que antes. E a gente tem que dividir essa responsabilidade com cada um da equipe do hospital municipal, com cada médico, enfermeiro, técnico, atendente ali, até as pessoas da parte da Secretaria de Saúde que se envolveram para nos dar esse suporte lá, né? A direção tanto administrativa, a parte clínica como um todo, todos os meus colegas médicos, né? Até da rede privada, né, nos auxiliaram muito. Muitos médicos da rede privada não deram as costas ao problema, acolheram os usuários, né, do sistema de saúde como um todo e nos ajudaram. O hospital municipal, lógico, que ombrou a maior parte desse peso, né, da população, e a gente tentou fazer o que tinha de melhor na época, né, e eu sei que vocês não mediram esforço para isso, nem a equipe. E realmente a gente começou a sentir que a coisa estava melhorando e agora veio essa nova onda, né? E a gente percebe ainda, e eu acho que o pessoal nota até meu jeito de falar, que isso mexe comigo, realmente mexe. Porque eu vivi dias difíceis ali, realmente. Hoje eu não estou tanto na ala quando eu ficava naquela época, que praticamente eu fiquei sozinho um bom tempo ali, você está lembrado? Em torno de 19 dias sem tirar o pé lá de dentro. Hoje a gente tem pessoas assim, que estão do lado da gente, dividindo essa máxima ali o tempo todo, tem um revezamento. Está bem pesado ainda por esses dias agora, a gente está tendo em torno, em média, de mais de 200 atendimentos só na ala Covid por dia, mais em torno de 100 a 120 atendimentos na área de urgência e emergência. Esses dias até comentei com a parte da direção administrativa, com o William, falei, a gente está atendendo cerca de quase 10% da população de Goiatuba por dia. Né? 1%, perdão, da população de Goiatuba por dia, diariamente, 1% por dia. Então, assim, quando você vai pondo isso na ponta do lápis, né, você vê que nem sempre são as mesmas pessoas que vão todo dia, então, assim, em 10 dias você atendeu 10%, onde eu queria chegar. Então, é muita gente, são muitos atendimentos, né, principalmente na área Covid. E a gente percebe que o número de casos vem subindo ainda. A gente estava imaginando, até um dia a gente estava conversando, que imaginaram que essa curva ia dar uma achatada agora e, infelizmente, dessa vez, a maioria das vezes eu acertei as previsões, eu errei. Eu imaginei que a gente ia começar a achatar isso. Infelizmente, o negócio está acendendo ainda. E com a presença confirmada, né, da variante no nosso município, isso faz que o vírus dissemine ainda com mais facilidade. Essa é uma característica da Ômicron, né, o seu potencial de contágio, né? De contágio muito maior do que a Covid-19. Então, mais em contrapartida, estamos tendo paciente com menos acometimento do que antes e menos internações também, né? Sem dúvida, os critérios de gravidade diminuíram muito, né? A custas da vacina e talvez da própria variante. Mas eu acredito que muito mesmo pela vacina, sim, né? Com certeza. A vacinação, a gente percebe nas pessoas não vacinadas que o nível de gravidade da doença, a maneira como elas expõem a doença é muito pior, né? Então, pessoas vacinadas, eu percebo, às vezes eu me deparo com um senhor ou uma senhora de 70 e tantos anos, 80 anos, 90 anos ali, com 3 doses. Se fosse antes, sem a vacina, igual a gente já pegou gente ali nessa idade, você podia esperar. Tá no terceiro dia, a hora que chegar no 8º, 10º dia eu vou ter que internar.
era cabal isso assim, era imperativo já pensar nisso. Hoje não, raramente você está internando ou colocando até a pessoa para tomar um soro. É raro, são raros os casos que a gente está tendo que fazer uma espécie de um hospital dia, por exemplo, deixar a pessoa um tempinho ali para melhorar, vai para casa, no outro dia volta. Alguns segmentos que a gente está tendo que fazer diário. Isso é muito raro, internação muito pouco. Nós até encaminhamos um paciente semana passada, UTI, 75 anos, esquema vacinal completo, e hoje, graças a Deus, ele saiu da UTI, né, e está no leito de enfermaria. Então, isso se deve também à vacina fazendo efeito nesse momento. Mesmo que ele teve sintomas mais graves, foi para UTI, mas conseguiu sair dessa. Mortalidade está caindo. É interessante também a gente falar que o atendimento ali na nossa sala Covid são para todas as pessoas com sintomas gripais e também suspeita e confirmado da Covid-19. Sim, isso é importante, porque às vezes a pessoa fica um pouco relutante de nos procurar ali, né, procurá-la Covid para ter esse tipo de atendimento, e tem que ser pensado o seguinte, que o atendimento ali é para síndromes gripais e respiratórias, não só Covid, né? Aí pelo atendimento médico, sintomas que a pessoa está apresentando, aí sim a gente vai chegar a um critério diagnóstico, ou pelo menos da hipótese desse diagnóstico, para a gente poder iniciar um tratamento, né? E teste, se necessário, né? Com crivo médico, né? Uma coisa que é interessante também, a Patrícia, a gente estava até comentando um pouco mais cedo aqui, a questão da testagem rápida, né? Eu percebi de pessoas que chegavam até mim ali, eu venho testando, desde a semana passada eu testei 5 vezes, hoje que eu vim dar positivo. A gente tem que entender que a quantidade de testes, até para a gente adquirir hoje, está muito difícil, devido à demanda que está à procura, né? Então, a pessoa, nessa testagem de demanda espontânea, tem essa percepção de aguardar o momento correto, né? Não é porque você teve contato com a pessoa que literalmente você tem que procurar. Eu até sempre parto dessa premissa para conversar com algumas pessoas quando vou explicar essa situação, é o seguinte: se eu partisse dessa premissa quando eu estou atendendo Covid, igual meus colegas atendem Covid, eu teria que testar todo dia ao final do dia. Então é assim, simplesmente, se você abrir qualquer sintoma que nos leve a pensar em síndrome gripal, respiratória, até mesmo Covid, aí sim você tem que procurar uma orientação médica, alguém da área de saúde para iniciar teste, né? Passar por uma triagem mínima para ver a indicação desse teste. Geralmente o teste ele é feito após o 3º dia de sintoma. Quando ele é feito muito precoce, a chance de erro é muito grande. E tem que ficar ratificado aqui que nem sempre o teste negativo te deixa habilitado a circular. Porque tem que ficar claro que o teste é um teste de triagem, ele só se torna diagnóstico quando ele vem positivo. O teste negativo não necessariamente ele me dá afinidade para dizer que a pessoa não está com Covid. A gente tem um exemplo clássico aqui, que é a nossa secretária. Ela testou o teste rápido, veio negativa. Fez um reteste depois de alguns dias, negativo. Aí fez o RT-PCR, que é o teste diagnóstico, fechou. Ouro, né? Padrão ouro, né? Aí fechou o diagnóstico. Então, assim, não deixem de fazer o RT-PCR quando com indicação médica. Com certeza. E por mais que as pessoas acham que vai para Goiânia, vai demorar, mas é um exame realmente ouro e que consegue identificar não só a Covid, mas também no caso das variantes e o painel viral também do paciente. E uma coisa muito importante para falar para a população, assim como a dengue, né, a população precisa ajudar, a Covid não é diferente. Agora a gente precisa de uma força-tarefa da população para a gente conseguir diminuir o nível de transmissão do vírus no nosso município. É somente com as nossas atitudes e com o engajamento de todos que nós vamos conseguir. Isso é interessante, Patrícia, o que você está dizendo. É muito interessante. Vamos entender. Aqui são sintomas de um painel bem claro, né? Acho que eu já vi outro folder desse aqui, pela secretaria circulando, Covid, a gripe e a influenza, né? Tem um outro painel que tem ainda o H3N2, ainda, que eu tô lembrado a gente ver. Aqui traz, assim, são coisas que são comuns praticamente em todos eles, né? Com diferenças mínimas, né?
todos eles a gente tem dor de cabeça com maior ou menor intensidade, né? Todos têm febre, na influenza a gente tem uma febre mais alta, né? A gente pode observar aqui, tosse seca em todos os casos, mas com catarro pode acontecer no caso da gripe, né? Quando a gente tem aquela secreção. Isso não é regra, tá? Isso a gente está falando da maioria dos casos. Existem as exceções, né? A falta de ar vai acontecer no Covid, pode acontecer nos outros casos se complicações bacterianas conjuntas. Caso contrário, você não tem falta de ar, certo? Dores musculares são comuns em todos e o cansaço excessivo geralmente vem na influenza, certo? Casos de dores de garganta podem acontecer no Covid, em alguns casos, são mais raros, tá? E há casos de dores de ouvido, quando a gente tem gripe, tá? Náuseas e vômitos e diarreia é mais comum na influenza. Eu estou dizendo que isso aqui é o que é mais comum, não quer dizer que não tem, por exemplo, pessoas que têm diarreia com Covid? Sim, existem. Existem pessoas, por exemplo, que pode ter, por exemplo, vômitos com Covid? Sim. A gente está falando da grande maioria dos casos. E qualquer sintoma gripal, né, ou suspeita da Covid-19, o goiatubense pode estar procurando a nossa ala Covid aqui no Hospital Municipal, que tem atendimento por uma equipe multiprofissional 24 horas, todos os dias da semana. E durante a semana, o programa Mais Saúde Perto de Você leva testagem e atendimento médico também às pessoas que estão com critérios definidos, porque hoje nós estamos com uma dificuldade no mercado comercial de aquisição de testes, doutor Cássio. Então, não é que a secretaria não quer comprar, a verdade é que está em falta no mercado, pois o mundo todo está à procura de testes para Covid-19. Então, estamos testando, mas não na quantidade que a gente gostaria. E por isso foi criada uma triagem lá no programa, porque antes o programa ele testava indiscriminadamente. Então, se você quisesse testar, iria, mas a gente tinha condições de oferecer isso à população. Agora, hoje é realizada uma triagem, caso a pessoa está com sintoma ou tenha um contato domiciliar positivo, e também no caso de gestantes e idosos são as nossas prioridades. Você que tem sintomas, precisa realizar a sua testagem. Fique atento às nossas divulgações nas redes sociais. O Programa Mais Saúde Perto de Você estará testando toda a nossa população durante toda essa semana. Fique atento também na vacinação que está acontecendo nas nossas unidades de saúde. Lembrando que estamos vacinando as nossas crianças a partir de 7 anos. E por ser um tema muito complexo e cheio de dúvidas da nossa população também, será o nosso próximo tema da semana que vem. Doutor, nós temos uma dúvida muito pertinente de uma servidora pública aqui da Secretaria de Saúde. Vamos assistir? Peguei Covid, saí do isolamento tem uma semana. Tem prazo para ficar imune ou posso pegar instantaneamente? Bem, eu já escutei essa pergunta de várias pessoas. Existem relatos já de casos de reinfecção precoce, em torno de 30 dias, né? E lembrando assim que o seu isolamento não te protege somente do Covid. Imagine só, você está acabando de sair de um Covid, não necessariamente você vai pegar outro Covid, mas por exemplo, você está exposto a pegar, por exemplo, uma gripe, que pode te abaixar mais a sua imunidade, você ficar predisposto a adquirir, por exemplo, uma pneumonia bacteriana concomitante, um H3N2. Então, o isolamento, né, o uso da máscara vem sendo importante nesse sentido. Sua imunidade está baixa, independente de você ter uma certa imunidade por esse período curto, precoce aí de 2, 3 semanas, que ainda a gente tem essa certa segurança, né? Que eu não arriscaria também, questão de variante que está surgindo, vai ter alguma coisa nova aí, né? Que cada dia tem uma novidade disso, né? Então a gente está literalmente consertando um carro com ele andando, né? Com a Covid-19. É um ditado que eu costumo dizer. Então, assim, é importante sim a gente manter os mesmos cuidados ou até mesmo redobrar para que você não tenha essa reinfecção ou até mesmo a infecção de um outro vírus ou uma bactéria, até mesmo comunitária, já que você está com a sua imunidade baixa. Aproveitando
falando de reinfecção, né, de contaminação. Quero fazer um apelo a você, goiatubense, que testa positivo, cumpra o seu isolamento adequadamente. Por mais que você possa estar bem, mas o vírus pode ser disseminado para outras pessoas que não podem ter a mesma sorte que você. Então, testei positivo hoje. Qual é o meu isolamento? O isolamento de 7 dias. Nesse 7º dia, não tenho nenhum sintoma nas últimas 24 horas, não estou tomando nenhuma medicação, posso sair do meu isolamento e seguir com a minha rotina diária, mantendo as precauções de uso de máscara, lavagem das mãos e todas as condutas sanitárias que a gente precisa pelo momento que estamos enfrentando. Mas eu estou no isolamento no 7º dia e mesmo assim ainda estou com sintomas, estou tomando remédio, estou com febre. Então, meu isolamento ele irá prolongar por mais 3 dias. Então, será um isolamento de 10 dias para o paciente sintomático. No 10º dia, esse paciente precisa passar por avaliação médica, caso não tenha mais sintomas nas últimas 24 horas, né, Dr. Cássio? Justamente. Então, o protocolo estabelecido hoje é exatamente isso. A gente precisa muito da empatia de cada goiatubense nesse momento, né? Então, se você testou positivo, não vá ao supermercado, não vá à academia, não mande seus filhos à escola. Toda a sua família precisa se preservar nesse momento juntamente com você. E falando de volta às aulas, Dr. Cássio, voltamos com as aulas presenciais no dia 31 de janeiro, mas com todos os cuidados necessários para esse momento. Criamos um plano de retorno às aulas, tanto da rede de ensino quanto das creches. Fizemos toda uma sinalização nas escolas, das rotinas de prevenção dentro da escola, quais as medidas que devem ser adotadas. E as nossas escolas estão totalmente preparadas para receber o nosso aluno com toda alegria e toda a segurança que é necessária. Bem, Patrícia, isso é importante, né? Que às vezes alguns pais estão relutantes, a gente percebe esse retorno às aulas. Essa perda, né, desse momento de ensino, isso vai custar caro lá na frente. Então é importante a gente perceber, por exemplo, nada mais diferente, por exemplo, tudo continua andando agora, né? As empresas, supermercado, tá todo mundo trabalhando. O risco do seu filho ir à aula não é menor ou maior do que você no seu local de trabalho. Então, assim, é isso que vocês têm que tentar entender. E as escolas estão preparadas para isso. A Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação, elaborou um plano de ação para receber essas crianças, né? Sim. Isso foi muito bem elaborado, muito bem pensado, né? Não foi aleatório essa decisão. E a única ressalva que a gente tem que fazer é se alguém em casa estiver com sintomas gripais ou testar positivo, você vai só simplesmente evitar de mandar seu filho para a aula. Simplesmente isso. E justificar. A rede municipal está inteirada e é capaz de entender. Se tiver alguém com sintoma gripal em casa, é só comunicar à professora ou à direção da escola. Isso tanto nas municipais, quanto nas estaduais e nas particulares. É muito importante as famílias seguirem essa conduta, porque nas escolas também já temos crianças que não vacinaram e temos também professores que estão ali trabalhando para oferecer o melhor aos seus filhos. Doutor, quero agradecer a sua presença no nosso primeiro podcast da saúde e agradecer por todo o empenho, por toda a dedicação perante a nossa Secretaria de Saúde e, claro, para a população com o seu atendimento, com a dedicação e profissionalismo de sempre. Patrícia, muito obrigado. Não poderia ser diferente da minha parte, esse empenho com o usuário da unidade nossa cidade, né, de saúde. Eu tenho muito carinho por cada paciente que ali vai, né? Por cada cidadão dessa cidade. Como você bem disse, eu sou cidadão goiatubense, sim, né? Eu não sou nascido aqui, mas tenho inclusive título de cidadão goiatubense. Tá? Recebi ele com muito orgulho e falo para todo mundo onde vou e há muito tempo, mesmo antes desse título, que eu sou de Goiatuba. Eu agradeço em nome de cada um ali dentro do hospital municipal, né? Da rede também privada da cidade, que são as pessoas que se empenharam nesse combate da pandemia, até hoje estão lutando ombro a ombro comigo ali, né? Cada um, eu não vou nominar aqui porque talvez eu seja um pouco infeliz e esqueça de alguns nomes assim, que serão relevantes nisso, então eu não quero nominar ninguém, mas cada um, desde o pessoal que está no atendimento, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, a
Copa, cada um, pessoal dos serviços gerais ali daquela unidade, todo mundo sofreu junto com isso, tá? Você pode ter certeza que cada um ali se empenhou e se empenha ainda para que isso funcione da melhor forma possível. Bem, vocês que estão nos acompanhando aqui agora pelas redes sociais, foi um prazer da minha parte receber esse convite, quero agradecer novamente, tá? E logo em breve, se for necessário, estarei pronto aqui, de pé e a ordem, para poder esclarecer qualquer coisa que seja necessária na saúde. E nós seguimos atuando 24 horas para uma saúde cada vez melhor. Te espero na próxima segunda-feira com mais atualização da saúde. Até uma próxima. Prefeitura de Goiatuba, nossa cidade, nosso orgulho.